Estamos de volta e para falar sobre dados do setor imobiliário. Um levantamento feito pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a ABCIP, mostra crescimento no percentual de financiamento imobiliário nos primeiros 6 meses deste ano. A gente preparou uma matéria explicando que a melhor opção para fugir dos juros do financiamento é comprar o imóvel ainda na planta e pagar essa entrada diretamente à construtora. Vamos ver. O mercado imobiliário no país segue em alta. Em Mato Grosso, o cenário não é diferente. São diversos empreendimentos com modelos e metragens disponíveis, muitos ainda na planta, em fase de construção. Um levantamento feito pela ABCIP apontou o crescimento de 30% na liberação de crédito para financiamentos imobiliários, isso nos 6 primeiros meses deste ano. O financiamento é a escolha de muitos brasileiros na hora de complementar o pagamento de um imóvel. Nessa construtora em Cuiabá, são 2 perfis de público. Ele é um perfil de cliente tanto para o primeiro imóvel ou um cliente que ele já tem ali todo o seu patrimônio bem estabilizado. Então, assim, depende muito do perfil que ele quer de ir para a moradia. E aí ele consegue fazer essa escolha, tanto na Plaenge quanto na Vanguard, com empreendimentos de diferentes metragens. Qual que é o perfil hoje do cliente da Plaenge que vai adquirir esse imóvel em termos de financiamento? Certo, é um cliente já de alto padrão, realmente. Tem ali mais ou menos em torno de 40% mais ou menos desse público que opta pelo financiamento bancário, né? E a outra parte ela opta realmente pelo pagamento com recursos próprios. É um cliente que utiliza a parte do patrimônio dele para liquidar esse saldo devedor. Já o da Vanguard, esse percentual de clientes se inverte um pouco? Já a maior parte opta por fazer o financiamento? Sim, eles optam pelo financiamento, até mesmo porque tem a possibilidade de utilização do FGTS, né? Ele consegue ali utilizar esse fundo de garantia, ele consegue parcelar isso com financiamento a longo prazo. Então, pela Vanguard, realmente ele tem uma aderência melhor ao financiamento. Um público, é uma quantidade maior de pessoas que optam pelo financiamento. A construtora tem hoje 7 empreendimentos na planta. A Cindy, que é consultora em investimentos imobiliários, explica que essa é a melhor opção para quem não tem todo o capital para quitar o imóvel à vista. Hoje, comprar na planta, como funciona? É quando eu compro um imóvel, né? Estou com a expectativa de comprar um imóvel que ele ainda não foi construído, então ele está na fase de projeto ainda, né? Normalmente a gente tem um planejado desse imóvel para ter uma noção, né? Mas a gente não tem ele fisicamente. Então, é quando eu tenho a intenção de comprar ele ainda vai ser construído, certo? Então, quanto antes eu entrar, por exemplo, com essa intenção de compra e comprar esse imóvel, é melhor. Por quê? Hoje as incorporadoras, né, normalmente elas trabalham com 40% na fase de obra. O que significa isso? Eu dou ali em torno de 10% a 15% de entrada e o restante eu financio durante a entrega das chaves, né, durante a obra até a entrega das chaves. Então eu trabalho isso daí, sobrando ali um saldo para mim de 60%, esse 60% então eu vou financiar direto com o meu banco. Qual a vantagem disso tudo? Quando eu financio direto com a incorporadora, eu não tenho a correção de juros. Então, eu não tenho essa aplicação dos juros, né? Então, hoje, eu tenho essa vantagem porque eu congelo esse valor, essa precificação aqui, e eu tenho uma valorização desse imóvel durante o tempo da obra, que isso é muito vantajoso. O que eu aconselho? Preparar a questão da entrada. Então, quanto maior a minha entrada, menor é o que eu preciso financiar. O melhor é você dar uma boa entrada e financiar o restante. Sim, eu não tenho essa boa entrada, como eu faço? Então eu dou a entrada mínima, né, que se pede cada banco, e eu financio só que pensando o seguinte, trabalhando sempre com a questão da amortização em balões ou enfim tem uma entrada. Então planejar o financeiro durante o ano para que pelo menos uma vez por ano você consiga dar um aporte maior. Isso é muito legal, é muito vantajoso. Além disso, antes de buscar o crédito imobiliário, é preciso se preparar para não ter o sonho da casa própria frustrado. E como eu faço para poder financiar? Qualquer pessoa pode financiar? Depende. Você precisa hoje passar por uma análise de crédito que todo banco faz. É a sua vida, né? Ali durante todo esse período bancário, como que foi a sua vida, se você é um bom pagador, né? Tem essa análise de score e tudo mais. Então a gente precisa ter hoje quanto
preocupar. Se eu quero fazer um financiamento futuro, eu preciso começar hoje.